Apesar de não estar mais incluído como um transtorno ansioso, né, vale a pena a gente falar um pouquinho sobre transtorno obsessivo compulsivo, o chamado TOC. Né? Por que ele deixou de ser um transtorno ansioso? Porque algumas pessoas, né, uma boa parte das pessoas com TOC, elas não têm como sintoma primordial a ansiedade. O que elas têm, na verdade, como consequência dos sintomas, principalmente da obsessão, a sensação de ansiedade. Então, hoje em dia, por não ser essencialmente ou fundamentalmente um transtorno, um transtorno que cursa com ansiedade, que tem como base a ansiedade, mas que tem como consequência a ansiedade, ele deixou de ser considerado um transtorno ansioso. Mas mesmo assim vale a pena a gente falar, porque frequentemente no TOC você tem sim sintomas ansiosos associados. O que é o transtorno obsessivo compulsivo? A primeira coisa que a gente tem que definir é a obsessão. Obsessão é um pensamento, uma imagem, uma cena que vem à cabeça da gente. Esse pensamento ele é repetitivo, ou seja, ele fica repetindo na cabeça da gente e ele é intrusivo, né? No sentido de que eu não quero tirar ele da cabeça, eu não quero que ele venha na minha cabeça e ele fica voltando a todo momento na minha cabeça. Existe um grau variado de crítica em relação à obsessão, né? A grande maioria dos pacientes com transtorno obsessivo compulsivo tem uma boa crítica em relação ao problema deles. Eles reconhecem que aquele pensamento ele não é real, ele não representa o meu desejo, né? E eu me sinto realmente muito desconfortável com aquilo. Então eu sinto que aquilo não é real, que aquilo é um incômodo para mim. Esses pensamentos, né, eles podem envolver várias situações diferentes, mas o componente de dúvida é um dos mais frequentes, né? Então, será que eu deixei a porta aberta mesmo? Será que eu fechei o gás? Será que eu desliguei aquela luz? Será que eu desliguei o ferro de passar roupa? Será que eu peguei uma doença muito grave? Será que vai acontecer uma coisa muito grave com alguém que eu amo muito? Será que, né, são um componente de dúvida? Ou então, a sensação, né, de que eu posso estar contaminado, eu posso estar sujo, ou às vezes é uma coisa que não envolve tanto dúvida, mas uma necessidade preemente, por exemplo, uma necessidade de simetria muito grande, então as coisas têm que estar tudo muito organizado, tem uma determinada simetria né, entre os objetos, ou a sensação de que eu preciso limpar a casa para deixá-la sempre muito limpa, né? Isso é uma obsessão. Ela é, como eu falei para vocês, ela pode ser um pensamento desses que eu descrevi, mas ela também pode ser uma imagem. Então é uma imagem, por exemplo, de um enterro de uma pessoa que eu gosto muito, né? E essas imagens, particularmente, elas vêm com muito sofrimento, muita culpa, porque é como se eu estivesse desejando que aquela pessoa que eu amo muito morresse, né? As pessoas podem ter uma tendência de confundir medo com desejo. Envolve, às vezes, pensamentos de violência também, né? A sensação de que eu vou pegar a faca e vou esfaquear alguém, ou então a sensação de que eu vou pular, né, de uma determinada altura muito grande, e a pessoa também pode ter a sensação, nossa, mas como eu posso estar com vontade de fazer isso? E na verdade, a pessoa fica meio confusa se aquilo é uma vontade ou se aquilo é um medo de fazer. Isso é o que a gente define como obsessão. A compulsão são atos, né? Geralmente atos corporais, mas às vezes atos mentais que visam anular a obsessão. Então, por exemplo, se eu tenho a sensação de que eu não tranquei a porta, eu posso compulsivamente voltar à porta para checar se a porta está realmente trancada. E eu posso voltar 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20 vezes na mesma porta para conferir toda vez que eu sair de casa se eu realmente tranquei a porta. Às vezes eu posso me distanciar da casa, pegar um carro, andar quilômetros, dezenas de quilômetros e por conta da dúvida, por conta da obsessão, eu acabo voltando para ter uma compulsão de conferir se a porta está trancada mesmo ou não.
A compulsão pode ser muito variável, eu posso, por exemplo, lavar as mãos exageradamente, com muita frequência, durante horas, porque a minha obsessão diz que minha mão pode estar suja. Eu posso ter uma compulsão de colocar as coisas em simetria, as notas de dinheiro no meu bolso, não só por ordem de valor, mas por ordem de número de série, por exemplo, as camisas também, em um determinado padrão de cor, e aí uma necessidade de organização muito grande relacionado à obsessão em relação à organização, limpeza e simetria. Posso também ter compulsões mentais. O que são compulsões mentais? São pensamentos que eu tenho com o intuito de anular determinadas obsessões. Vamos dizer assim, por exemplo, se me vem na cabeça uma imagem obscena, que também é uma coisa comum no toque, né? São, por exemplo, eu tenho uma imagem ou um pensamento de uma coisa obscena e de blasfêmia, como, por exemplo, uma relação sexual com um santo ou com Jesus Cristo. Isso vem na minha cabeça, isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu posso ter compulsões mentais, como, por exemplo, rezar um determinado número de Pais Nossos, por exemplo, para tentar parar com aquilo, ou fazer contas matemáticas, por exemplo, com placas de carro, para tentar anular aquele pensamento que fica intrusivo e repetitivo na minha cabeça e que me incomoda muito, muito mesmo. O toque tem uma prevalência não tão alta quanto outros transtornos ansiosos, como eu falei para vocês, mas ele pode ser muito grave, né? Existem casos leves, onde muitas vezes uma psicoterapia, principalmente TCC, como eu já falei para vocês, pode ser muito útil, já resolver o problema. Mas existem casos mais sérios, onde você necessita de altas doses de medicação e muitas vezes uma porcentagem grande de pacientes, em torno de 30% a 40% dos pacientes, mesmo com doses muito altas de medicação em vários esquemas terapêuticos, não tem resposta ao tratamento convencional, né? E aí muitas vezes, você tem que lançar mão de tratamentos ou medicações mais, vamos dizer assim, off-label, né? Não tão, vamos dizer assim, comprovadas, né? Casos mais leves devem ser tratados ou podem ser tratados por não psiquiatras, e casos moderados para graves convém encaminhar para psiquiatras.